Paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Gostaria de mencionar a minha alegria de estar com os irmãos mais uma vez. Ontem tivemos um tempo muito precioso. Quando pudemos estudar a palavra de Deus e aplicá-la à nossa vida. E eu brinquei com alguns irmãos ontem à noite, e hoje uma irmã chegou para mim e disse assim: posso tirar uma foto com esse pastor bem-humorado? Aí eu fiquei feliz, né? Porque ela me achou bem-humorado. Mas eu fiz uma brincadeira ontem que deu uma confusão na casa de alguém. Uma pessoa veio me apresentar a sogra. Disse: pastor, essa aqui é a minha sogra. Eu falei: sua sogra está mais nova do que você, rapaz. E hoje de manhã esse senhor veio falar comigo e disse assim: pastor, o senhor arrumou uma confusão para a minha vida. Porque desde ontem que minha sogra começa a dizer que eu estou velho e acabado. Não foi isso que eu disse, eu só disse que a sogra era mais nova do que ele. Mas a sogra aproveitou e disse que ele era acabado. Mas olha, agora à noite ele fez a barba, deu um trato, e o cara ficou mais jovem aí, 20 anos. Então a sogra nem veio hoje, pelo visto, para não concorrer com o genro. Meus irmãos, para mim é uma alegria muito grande estar com vocês nesta região. Essa região do Brasil marcou a minha vida. Marcou a minha história. Foi nesta região que eu entreguei minha vida a Jesus, em uma noite de celebração de aniversário, na Igreja Batista em Casa Amarela. Foi aqui que eu me batizei na primeira Igreja Batista de Tracunhaém. Depois fui membro por vários anos da Igreja Batista em Aliança. De maneira que esse pedacinho do Brasil, para mim, é um pedacinho muito especial. E hoje eu estou muito feliz em rever aqui algumas pessoas queridas, pessoas do meu tempo de adolescência, de juventude. E teve um camarada que eu passei por ele ali, dei boa noite, ele olhou para mim, boa noite, e de repente a mãe dele veio em minha direção e disse: eu conheço a senhora. E ela olhou para mim e eu falei: você não está me reconhecendo? Ela disse: não. Eu falei: eu sou filho do pastor Ricardo Portela Paim. Então você é o Ilquias? Eu falei: sim. Você já viu o Júnior? E o Júnior foi aquele camarada que eu dei boa noite e ele nem me reconheceu. Aí depois falou: Júnior, vem cá, e o que está aqui? E aí, gente, me trouxe à memória uma experiência que eu nunca vivi em outro lugar. Eu não sabia que nós conseguíamos caminhar dormindo. Você já viu alguém caminhar dormindo? Já viu? Mas nós, naquele dia, não foi, Júnior? Nós saímos de Aliança, 11 horas da noite, para Pontas de Pedra. É isso, a praia Pontas de Pedra? Quantos quilômetros dão daqui lá? 95? 85. Daqui ou de Aliança? Daqui. Então, de Aliança vai dar 65, não é isso? E nós saímos andando, passamos a madrugada andando. Eu, ele e mais dois camaradas, que eu nem me lembro quem são. Depois eu quero alinhar com você. Porque eu conto essa história no Brasil, o povo fica encantado. A gente começou a caminhar 11 horas da noite, terminamos a caminhada 9 horas da manhã em Pontas de Pedra. E enquanto a gente estava dormindo, de repente um estava na ponta, estava andando para o meio da pista, e a gente olhava, o cara estava dormindo. Aí o mais esperto vinha e bloqueava ele. Mas de repente, quando eu vi, o outro estava dormindo e eu consegui caminhar também dormindo um bom pedaço. Então, eu quero dizer que hoje à tarde eu tive em Aliança,
muitas memórias maravilhosas. E aqui também, viu? Eu estou vendo o Bob ali, né? Eu me lembro, Bob, da nossa reunião aqui. Acho que é Bob que está ali, né? Ele mesmo? Olha ele lá, atrás da coluna. Olha aí, o Esdras está assistindo para a internet e disse: o Quias, não foi aí que teve um cover do Logos? E o Bob cantava imitando o grupo Logos. É isso mesmo, Bob? Brincadeira. Que coisa maravilhosa. Mas, gente, eu queria dizer que nós estamos diante de um desafio muito grande, que é celebrar 100 anos de história, de existência, da realização de uma igreja. Ontem eu fiz um desafio, que se nós fôssemos multiplicar uma média de 20 pessoas nos 3 cultos principais desta igreja, logo nós temos 3 vezes 20, dá quanto? Multiplica isso por 4, dá quanto? Multiplica isso por 12. Alguém fez essa tarefa de casa que eu pedi. Agora multiplica isso por 100. Alguém tem esse número aí? Não. Quanto? Altemar, meu amigo, né? Diga lá de novo. 2.800.000, e eu fiz uma média baixa. 20 pessoas é baixo. Aqui hoje deve ter cerca de 400. Então, já esqueci o número, 2 milhões. 288 mil? Faz de novo aí, que eu acho que você está errado. É isso? Fez 2 vezes, confirmou? 288 mil. Eu acho que essa conta. Faz de novo aí, meu irmão, vamos lá. Pega lá. 20 vezes 3, vezes 4, 240 vezes 12, 2.880 vezes 100. Mesmo assim, 288 mil pessoas vieram nesta igreja nesses 100 anos. Algumas pessoas vieram mais de uma vez. E eu dizia que a gente não faz ideia do número de pessoas convertidas neste lugar, através da obra desta igreja. E se a gente imaginar que essas 200 mil pessoas saíram pregando o Evangelho, distribuindo folheto, compartilhando a palavra de Deus, nós temos mais de 2 milhões, Altemar. Você teve uma perspectiva espiritual, né, dessa visão. E é isso mesmo. E quando vocês escolhem um tema como esse, né, é tempo de reconstruir. E eu dizia ontem que não é tempo apenas de reconstruir um templo físico, mas é tempo de reconstruir o templo espiritual. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E talvez existam áreas em nossa vida que precisam serem reconstruídas. Talvez existam áreas do nosso relacionamento conjugal que precisa ser reconstruído. Talvez exista a necessidade de reconstrução de relacionamentos. Talvez haja necessidade de reconstrução de sonhos, de planejamento. Então é tempo de reconstruir. Neemias 2:20 diz: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar. A promessa de bênção de Deus está garantida. A nossa parte é nos colocar em movimento, é nos preparar, é começar a reconstrução. E ontem eu falei que uma igreja centenária reconstrói
sem ansiedade. Mas hoje eu quero falar que uma igreja centenária, ela constrói promovendo algo novo em tempos difíceis. O Salmo de número 126, versículo 3 diz: é verdade, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Hoje é um tempo de gratidão pelo passado, amor no presente e fé no futuro. Gratidão pelo passado, amor no presente e fé no futuro. Mas eu queria que nós nos colocássemos em pé quando vamos ler a palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 1, versículos de 12 a 22. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia ou conectar o seu equipamento em Êxodo, capítulo 1, versículos de 12 a 22. Um texto um tanto quanto estranho para uma celebração de aniversário de um centenário. Mas eu estou muito feliz, porque o Espírito Santo de Deus já testificou que essa é a palavra de hoje. Eu vou dizer daqui a pouco por quê. Êxodo, capítulo 1, versículos de 12 a 22, diz assim: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro, de fazer tijolos e de executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Poá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração nesta noite. Os irmãos podem sentar. Esse texto vai falar de duas mulheres improváveis. Mulheres que entram na história, não apenas na história de Israel, mas agora, cerca de 4.000 anos depois, nós estamos falando dessas mulheres. Elas são reconhecidas e caracterizadas por serem parteiras. Quem aqui nasceu de parteira? Levanta a mão, só para eu saber. Muito bem. A Zenate, você lembra o nome da parteira que trouxe você à luz? Como é o nome dela? Dona Sul. Eu nasci de parteira também. Eu nasci na casa do meu pai e da minha mãe.
de repente chamaram a parteira, porque era muito comum, em 1965, terem parteira que trazia à luz as crianças. Mas eu não lembro o nome da parteira, não lembro da dona Lu, que me trouxe à luz. Interessante que esse texto vai falar para nós de um novo tempo em tempos difíceis. Hoje à tarde conversava com um colega lá em Aliança e ele falava: Ilquias, esses tempos que estamos vivendo são tempos muito difíceis. Nós que temos estrutura, nós que temos lastro, a gente que vem do milênio passado, consegue enfrentar os tempos difíceis, mas eu estou preocupado com a geração dos nossos netos. Parece que o fim dos tempos chegou. Todo novo tempo precisa de parteiras, de pessoas para promover esse novo tempo. Se você está vivendo um tempo difícil, eu queria dizer que Deus tem algo novo para você. Eu fico imaginando uma igreja que celebra 100 anos, não no seu templo. Me parece que esta igreja vive um tempo difícil. Logo, esta geração presente, que vive neste momento, traz à luz um novo tempo para a primeira igreja batista de Carpina. As parteiras Cifrá e Poá promoveram algo novo da parte de Deus em tempos difíceis. A palavra Cifrá significa esplêndida. A palavra Poá significa bela. Nesta noite, nós vimos uma esplêndida e bela igreja adorando ao Senhor. Das crianças, adolescentes, homens, mulheres, todos os grupos da igreja de maneira bela e esplendosa, adorando ao Senhor. Eu penso que esta igreja está dando a luz a um novo tempo. Essas parteiras foram as duas parteiras hebreias que desafiaram secretamente o faraó e impediram o genocídio dos meninos de Israel. Mas aqui eu já começo a perceber que nem tudo que a gente pensa e nem tudo que a gente faz, a gente precisa colocar no Instagram, no Facebook. Essas parteiras desafiaram de maneira secreta a uma ordem que o povo de Deus não podia, não devia, não colava, não pegava bem para o povo de Deus administrar a morte, porque nós somos chamados para promover a vida e vida eterna em Cristo Jesus. A partir da experiência dessas parteiras, como é possível promover algo novo de Deus em tempos difíceis? Em primeiro lugar, promovemos algo novo em tempos difíceis com discernimento espiritual. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus: quando vocês ajudarem hebreias a dar à luz, se for homem, mate. Se for mulher, deixe viver. O maior desejo do inimigo de nossas almas é que nós não avancemos, que nós não continuemos, que nós não afirmemos a nossa fé, que nós não preguemos o Evangelho, que nós não compartilhemos aquilo que cremos. É preciso haver discernimento espiritual do momento que vivemos. E às vezes, a hora é agora,
o momento é agora. E talvez aquela pessoa que está com você não terá uma outra oportunidade. E muitas vezes nós não discernimos isso. Nós pensamos que haverá um outro dia, haverá um outro momento. O inimigo de nossas almas tem tentado impedir que vivamos um tempo novo, um tempo de libertação, de recomeço, um tempo de reconstrução, um tempo de graça, um tempo de prosperidade. Ainda que o inimigo não queira que vivamos algo novo, nunca esqueça que a sua luta é espiritual. Por isso precisamos ter discernimento espiritual das coisas que nos acontecem. E eu dizia ontem que esta igreja não precisa esperar o novo templo estar pronto para continuar anunciando a verdade, continuar anunciando que só Jesus Cristo salva. Não precisa esperar o novo templo estar pronto para convidar pessoas a esta reunião. O tempo é hoje, discernimento espiritual para perceber que o inimigo de nossas almas vem tentando nos calar, vem tentando nos intimidar. Precisamos entender que Faraó não quer ver o povo de Deus crescer, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Em segundo lugar, promovemos algo novo em tempos difíceis, não apenas discernindo o mundo que vivemos, mas percebendo e cumprindo a vontade de Deus. Versículo 17: todavia as parteiras temeram a Deus, não a Faraó. Temeram a Deus. Parece que o mundo vive um momento complicado. Estamos ouvindo falar não apenas de rumores de guerra, mas estamos assistindo há mais de um ano uma guerra na Ucrânia. Começamos a ver nuvem de gafanhotos 2023, aqui no sul do Brasil. Tempestade de areia dominando outra região do Brasil. Terremotos. Estamos vendo filhos se rebelando contra pais. Estamos vendo casais desonrando um compromisso feito diante de Deus no altar. Estamos vivendo um momento em que a licenciosidade está se proliferando nas mídias sociais. Isso tem dominado o mundo. E muitas vezes, perceber e cumprir a vontade de Deus nos coloca em condição assustadora. Nos coloca em perigo. Defender o reino de Deus e a sua justiça nos coloca em uma condição de julgamento. A nossa igreja, o culto é transmitido. E teve um momento que eu fiquei muito constrangido, porque não apenas o reino de Deus precisa ser anunciado e vivido, mas a justiça de Deus também. E eu acabei falando uma verdade contra a justiça no nosso país. E eu cheguei a dizer, em qualquer momento a Polícia Federal encosta ali e manda me buscar, porque isso poderá ser interpretado como um ato antidemocrático. Estamos vivendo um momento muito complicado, onde o reino de Deus tem até sido anunciado pelas igrejas. O tráfego na internet é grande. Um bocado de reels, de publicações, de vídeos no YouTube, de adoração, de celebração. Mas a justiça de Deus tem sido deixada de lado.
Quem vive para cumprir os princípios de Deus, sempre irá preparar para receber de Deus algo novo. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus que faz novas todas as coisas. Mas o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, precisa se humilhar. Logo, não é o eu que domina, não é a minha vontade, não são os meus prazeres. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Obediência a Deus precisa ser imediata e inteira, ainda que corramos riscos de vida. As parteiras tiveram que decidir se seriam fiéis a Deus ou fiéis a Faraó. A ordem de Faraó era para matar os bebês, mas o princípio de Deus é de vida e não de morte. Eu fiquei muito feliz quando eu pude perceber algumas coisas no início desse culto. Primeira música que nós cantamos que ouvimos: te amo na vida e te amo na morte. Achei lindo aquela primeira música. Te amo na vida e te amo na morte. Não apenas a morte do inocente, não apenas a morte de bebês, mas ainda que eu tenha que enfrentar a morte, amarei ao Senhor. Aqui, na leitura bíblica, diz assim: desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Quando eu vi esse texto, para mim foi a testificação que a palavra do Senhor tinha que ser essa. Do ventre materno dependo de ti. E depois, quando o conjunto cantou aqui, do trono do viver. O trono que governa a nossa vida é o trono do alto céu. O trono que a gente vai se render é ao Senhor Deus dos exércitos, que é um trono de vida e não de morte. Por isso, Sifrá e Poá não podiam cumprir a ordem de Faraó. Sifrá e Poá preferiram cumprir a ordem de Deus. Por isso eu quero dizer nesta noite que nós vamos promover algo novo em tempos difíceis, se tivermos discernimento espiritual, se percebermos e cumprirmos a vontade de Deus. Para a gente perceber a vontade de Deus, é necessário que a gente faça morrer a nossa vontade. Convém que Ele cresça e que eu diminua. A gente vive uma época hoje muito confortável, uma época em que o nosso ego é inflável. Como tem sido gostoso e fácil viver nesse tempo. Está tudo ao nosso alcance. Informações, toda a informação do mundo na palma da mão. Diversão, toda a diversão na palma da mão, se não aqui no controle. Mobilização, facilidade de ir e de vir. Estamos acostumados a alimentar o nosso ego. E se o meu lado não está muito bem, meu lado direito, eu faço uma plástica, faço uns enxertos
e deixo o meu lado equilibrado. Se o meu cabelo não está da cor que eu gostaria, coisa simples, uma tintura resolve isso. Se o meu cabelo não tem a movimentação, e olha que o meu não tem, por isso que o meu é baixinho desse jeito, porque se não for baixinho ele cresce assim, ó. Mas aí tinha uma irmã na minha igreja assim: pastor, eu posso fazer uma chapinha no seu cabelo? O que é que vocês iriam pensar? Não, o cabelo dele é bom, não precisa de chapinha. Mas imagine, pastor Ilquias chega aqui com cabelo com chapinha. O que é que vocês iam pensar de um homem desse? Mas hoje está sendo assim, gente, fácil. Eu quero, inclusive, pintar o meu cabelo de loiro e quero que os meus olhos também sejam azuis. Veja como é fácil alimentar o nosso ego. Como é fácil hoje a gente ter as coisas que a gente quer, que nos agrada, ao nosso alcance. Como está fácil hoje viajar para vários lugares do mundo. Mas, para que a gente possa cumprir a vontade de Deus, precisamos fazer morrer a nossa vontade. Por isso Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não vi ninguém dizer certo a parte B do versículo. Pegue cada dia a sua cruz. É todo dia. Eu preciso fazer morrer o meu ego todo dia. Eu preciso chegar diante do espelho, reconhecer sim essa cor marrom provocante, que nem todos têm, mas fazer morrer o meu ego, senão eu vou achar que eu sou alguma coisa. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Para percebermos e cumprirmos a vontade de Deus, precisamos fazer morrer nossa vontade. Terceiro lugar, promovemos algo novo em tempos difíceis, enfrentando sem medo as perseguições. Como é complicado. Versículo 17, parte B, diz: e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Tem algumas publicações que a gente faz que elas são politicamente incorretas. Determinados pecados continuam sendo pecados. Alguns púlpitos não pregam mais alguns pecados. Alguns púlpitos não dão nome ao pecado. Porque a gente tem medo da repercussão, tem medo das reprovações, tem medo de não ser curtido, de não receber um like, tem medo de não agradar as pessoas, os seus seguidores. E muitas vezes nós nos silenciamos diante de circunstâncias, porque os tempos são difíceis. Parteiras são corajosas, não são movidas pelo medo. Eu fico imaginando, hoje é muito fácil ter um bebê. Hoje você vai para uma maternidade equipada, climatizada, cheia de recursos. Se houver uma complicação, eles têm equipamentos sofisticados para resolver complicações. Na época que eu nasci, havia um índice de mortalidade infantil muito grande. Logo eu posso dizer que eu sou um sobrevivente. Na nossa época, dificilmente a gente tem uma situação complicada de óbito de criança, de óbito da mãe. É raro hoje.
Naquela época não se tinha nada. Chama a parteira, põe a água para ferver, separe panos limpos. E as parteiras tinham toda uma dedicação emocional, psicológica. Respire. Pacientemente, a parteira ficava 3, 4, 5 horas. E começava o trabalho de parto, e quando a coisa se complicava, ela não temia. Ela tinha coragem de ir até as últimas consequências para salvar vidas, para trazer à luz pessoas. As parteiras, elas são movidas pela coragem. As parteiras desse episódio decidiram não temer a pressão do faraó, do rei, a pressão que havia sobre elas. Por isso aquelas mulheres puderam experimentar algo novo da parte de Deus. Tem uma música que eu gosto muito, e quando eu publico de vez em quando meus stories, eu coloco lá: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver o novo de Deus. E eu não posso temer a pressão que exista ou que venha a existir sobre nós. Promovemos algo novo em tempos difíceis, com discernimento espiritual, percebendo e cumprindo a vontade de Deus, enfrentando sem medo as pressões. Em quarto lugar, vivendo para abençoar pessoas. Deixaram viver os meninos. Parteiras não fazem o seu nome, elas serviam para trazer novos nomes ao mundo. Por isso que na minha certidão de nascimento não tem o nome da parteira que me trouxe à luz. Esse bebê que está no seu colo, você pega a certidão de nascimento dele e vai dizer a maternidade que ele nasceu. Mas na minha certidão não. E ninguém me disse que era Dona Su. Parteiras em geral são sem nomes, porque o que está na mente delas não são elas, mas aqueles que virão à luz. Quando nasce o bebê, elas desaparecem. A alegria do pai, da mãe, do avô. O pessoal foi cantar aqui, teve 2 camaradas que saíram desse lado aqui. Não vou nem dizer quem foi. E passaram aqui: eu não sou avô não. Falei: bobinho. A melhor coisa do mundo é ser avô. Eu não sou avô ainda não. Falei: você não sabe o que é a melhor coisa do mundo, é ser avô. Hoje eu estava fazendo uma visita, de repente toca uma videochamada. Quem é? A mulher mais importante do mundo. É ela mesmo, Laurinha. E quando Laurinha entra, gente, ela invade. E eu não estou nem aí, fico igual um bobo na frente dos outros. Aí a pessoa foi lá e fotografou. Olha o pastor e o que? Presidente da convenção, bobão. Bobão não, babão. Quando a criança nasce, a parteira pega, está tudo ok, limpa, coloca em cima da mãe. Aí o pai entra, os avós entram para ficar babando, e a parteira silenciosamente arruma suas coisas e vai embora. Nem um muito obrigado às vezes recebe, porque elas não vivem para si mesmas, mas para trazer outros à vida. Elas vivem para abençoar pessoas. Igreja existe para abençoar pessoas. É muito preocupante quando a igreja confunde o que ela é com uma estrutura de concreto. É muito complicado quando a igreja não entende que ela está aqui para abençoar pessoas e não coisas. Eu confesso que teve apresentações belíssimas aqui,
Eu queria aplaudir. Teve uma irmã que aplaudiu sozinha ali, quase que eu fui no embalo. Mas podemos escandalizar alguém se aplaudir. Às vezes nós confundimos igreja que deveria abençoar pessoas para abençoar coisas e processos. As parteiras nos ensinam que o nosso viver precisa ser para trazer vida, salvação a pessoas. Pessoas com quem nós convivemos, pessoas com quem nós nos relacionamos, pessoas com quem nós trabalhamos. O chamado de Abraão é o mais antigo que existe e constitui em ser bênção para os outros. Gênesis 12 diz: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo. Pessoas. Eu o abençoarei, povo, pessoas. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção para a vida de pessoas. A pergunta é: o que você tem feito em favor das pessoas com quem você se relaciona? As pessoas com quem você convive. São pessoas amadas, mas que se não entregarem as vidas a Jesus, não estarão com Jesus no paraíso. Pessoas que nós amamos, que se não confessarem Jesus como Senhor e Salvador, não ouvirão de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, sabe por que a gente confunde as coisas? Hoje, depois de um almoço delicioso, alguém me apresentou uma pessoa muito amada, muito querida. E a pessoa tem dificuldade de entender o que é receber Jesus como Senhor e Salvador. Porque a pessoa pensa que receber Jesus como Senhor e Salvador é fazer parte da religião dos crentes. Eu não posso receber Jesus como Senhor e Salvador porque eu fumo. Eu não posso receber Jesus como Senhor e Salvador porque a minha maneira de vestir não é a maneira de vestir de vocês. E nós dissemos para ela: esquece isso. Esquece que você fuma. Esquece a roupa que você veste. Esquece a igreja que você frequenta. O que você precisa é reconhecer que você é pecadora. E sem Jesus na sua vida você está perdida. O que você precisa é confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus, e em seu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você é pecadora? Sim, eu sou pecadora. Jesus está vivo ou está morto? Não sei. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, lembra? Lembro. Jesus está vivo ou está morto? Está vivo. O que você precisa simplesmente é dizer: Senhor Jesus, vem para casa comigo. Entra na minha vida. Entra no meu coração. Perdoa os meus pecados. Mas eu ainda faço isso ou faço aquilo. A confusão de novo chegou. Eu disse: esquece isso. No finalzinho, eu disse: não, mas eu já tenho Jesus. Você já tem Jesus? Já. Então, se você já tem Jesus, o que é que impede você de confessar Jesus como Senhor e Salvador? Você só falta dizer: Jesus, vem morar no meu coração. E quando ela disse: Jesus, vem morar no meu coração, eu falei: é só isso. Aí nós começamos a orar por ela. E ela se emocionou. Porque quando a gente recebe Jesus, existe uma alegria extraordinária em nosso viver. Às vezes,
nós não cumprimos a missão como cristãos, porque a gente está preocupado com coisas, com processos e não com pessoas. Nós fomos chamados para abençoar pessoas. E em último lugar, promovemos algo novo em tempos difíceis, crendo nas bênçãos de Deus. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. O texto deixa bem claro que Deus decidiu abençoar as parteiras, porque elas creram em Deus, creram nas bênçãos de Deus. Quando cuidamos dos outros, Deus cuida de nós. As parteiras deram as coisas de Deus o primeiro lugar. Elas cuidaram das coisas de Deus e Deus cuidou delas e lhes deu uma recompensa, uma família. Deus tem prazer em nos surpreender. Deus tem alegria em nos recompensar. Aqueles que seguem fielmente ao Senhor receberão uma recompensa. A Bíblia tenta explicar isso de várias maneiras. Receberão a coroa da vida eterna. Eu os tomarei em minhas mãos e ninguém tirará. Então, para viver algo novo da parte de Deus em tempos difíceis, creia, aplique a fé em Jesus e creia que a recompensa do Senhor virá. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Nosso desafio como cristãos hoje é buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Interessante que existe uma função que se contrapõe às parteiras. Alguém sabe qual é a função? Coveiro. Você é chamado para ser parteira, trazer à luz vida e não morte. Parteiras estão prontas para viver algo novo da parte de Deus, mesmo que esteja vivendo em tempos difíceis. Coveiros sempre lidam com a mesma coisa o tempo todo: sepultar pessoas. Deus tem algo novo para mim e para você. Ele quer gerar vida em mim e em você. Isaías 43 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês ainda não perceberam? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O nosso Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Eu me lembro que no aniversário da Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela, eles trouxeram um pregador de fora, trouxeram um cantor famoso. A igreja estava parecida como essa aqui, lotada. E chegou um momento da pregação que eu ouvi, adolescente de 13, 14 anos, uma palavra parecida com essa, falando que nosso Deus é um Deus de vida, não apenas vida física, mas vida espiritual, vida eterna. Naquele contexto, o pregador falou com muita clareza: não importa se você é uma pessoa boa, religiosa, filho de crente,
se você não entregar sua vida a Jesus, você não terá vida eterna. Aí ele olhou para mim assim: não importa se você é filho de pastor, se você usa a Bíblia, se você canta e ora, você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E naquele momento ele disse: quem quer hoje entregar sua vida a Jesus e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão. E eu levantei a minha mão. Eu era um bom menino, filho de pastor, mas eu entendi naquele dia que o meu Deus é um Deus de vida, e o que traz vida não é religiosidade, o que traz vida é confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso eu não posso terminar esse culto sem oferecer a você a mesma oportunidade que eu recebi lá atrás. Em um culto parecido como esse, o Espírito Santo de Deus começou a falar ao meu coração, dizendo que eu precisava sair daquele lugar diferente de como eu entrei. E naquele dia, de maneira corajosa, eu levantei a minha mão entregando minha vida a Jesus. Talvez hoje aqui tenha alguém que precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Talvez uma pessoa até como eu, uma pessoa boa, religiosa, bem intencionada, mas que nunca entregou sua vida a Jesus, que nunca tomou uma decisão pública por Jesus. Talvez existam pessoas aqui que já tomaram decisão por Jesus, mas estão afastadas da presença de Deus, estão desviados, longe da igreja, longe do convívio. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Por isso eu queria convidar você a fechar os seus olhos, todos nós fechar os nossos olhos. Eu queria fazer 2 apelos nesta noite. Não vou insistir muito, não vou demorar. Talvez você entendeu o que eu estou dizendo, e talvez o Espírito Santo de Deus está dizendo que hoje você precisa entregar sua vida a Jesus. E se o Espírito Santo de Deus falou a você que você precisa entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão onde você estiver, eu vou orar por você. Há alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida a Jesus? Levante suas mãos aí onde você estiver, eu vou orar por você. Deus abençoe, querido. Mais alguém gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos. Eu não vou insistir, mas se você ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, esta é a hora de você dizer: Senhor Deus, perdoa os meus pecados, sela o meu coração com teu Espírito Santo, escreve o meu nome no livro da vida. Há mais alguém? Eu vou orar por esse jovem, vou orar por você, querido. Há mais alguém? Não vou insistir. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar este jovem diante do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque de maneira corajosa ele levanta uma de suas mãos, confessando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor perdoe os pecados dele, sele o coração dele com teu Espírito Santo, escreve o nome dele no livro da vida, e que a partir de hoje ele tenha um novo viver, uma nova vida, que o Senhor dê a ele certeza de salvação, em nome de Jesus. Amém. Eu disse que ia fazer 2 apelos. O primeiro foi esse. Mas eu queria que vocês fechassem os olhos novamente, porque
as pessoas se sentem mais confortáveis sabendo que as pessoas não estão olhando. Talvez você esteja aqui, mas você precise voltar para o convívio com o Senhor. Talvez você esteja afastado das coisas de Deus, da igreja do Senhor, mas hoje você entendeu essa palavra e decide se reconciliar. Eu quero orar por você também. Se alguém nesta noite quer voltar para o Senhor, levante uma de suas mãos, eu vou orar por você também. Se houver alguém, Deus abençoe, querida, pode baixar. Mais alguém gostaria de tomar essa decisão de voltar para a casa do Pai? Deus abençoe, querido, eu vou orar por você, pode baixar. Mais alguém gostaria de tomar essa decisão de voltar para o convívio do Senhor? Pai querido, em nome de Jesus, aqui está esta jovem, ó Deus, que de maneira pública declara a sua intenção de voltar à comunhão com o Senhor, com a tua igreja. Lá atrás, aquele outro jovem também decide isso. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os